Talvez alguém aqui pense, mas João já conhecia Jesus. Sim, João conheceu Jesus durante seu ministério terreno, mas agora ele contempla uma manifestação gloriosa de Cristo. E João tenta colocar em palavras aquilo que está vendo. Ele fala das vestes, dos cabelos, dos olhos, dos pés, da voz, do rosto. E cada imagem comunica algo que vamos olhar com calma agora. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Essa linguagem nos leva a pensar em eternidade, dignidade, majestade e sabedoria. E uma ligação muito interessante com o Daniel 7, que nós já estudamos. Daniel havia contemplado o ancião de dias em uma visão de majestade celestial. E agora, João utiliza uma linguagem semelhante ao contemplar Cristo glorificado. João continua, e os seus olhos como chama de fogo. Olhos que penetram, olhos diante dos quais nada permanece escondido. E isso vai fazer muito sentido quando chegarmos às cartas, porque Jesus vai falar sobre as situações que estavam acontecendo dentro das igrejas, coisas boas e coisas que precisavam mudar. Isso nos convida a uma reflexão pessoal. Não precisamos usar esse texto para olhar para outra pessoa e dizer: Jesus está vendo você. Talvez a primeira aplicação deva ser: Jesus olha para mim. O que precisa ser transformado em minha vida? Porque o objetivo da palavra não é simplesmente nos dar argumentos para examinar os outros. Ela também nos convida a examinar o nosso próprio coração. Os pés como bronze. João olha para os pés de Cristo e utiliza a imagem do bronze refinado. No simbolismo da passagem temos uma figura de firmeza, pureza e autoridade. Conforme nós vamos avançando por Apocalipse, veremos que Cristo não é apresentado como alguém tentando descobrir o que fazer diante dos acontecimentos. Ele aparece com autoridade. João continua dizendo que a sua voz era como a voz de muitas águas. Você já ficou próximo de uma grande queda d'água, de uma cachoeira? Existe um som que toma o ambiente, e é difícil ignorar este som. João, então, tenta descrever uma voz cheia de majestade e autoridade. Pense então comigo. João conhecia aquela voz, mas agora ele a ouve em uma manifestação de glória. As 7 estrelas em sua mão. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E precisamos conectar isso com o final do capítulo, porque Jesus explica: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. É daqui que surge aquela expressão que vai aparecer nas cartas: ao anjo da igreja. Existe uma discussão entre intérpretes sobre a identidade desses anjos. Alguns compreendem como seres angelicais ligados às igrejas, e outros entendem como mensageiros ou representantes humanos, os líderes dessas comunidades. Da boca sai uma espada, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A espada está associada à boca. Isso direciona a nossa atenção para a palavra que procede de Cristo. Jesus fala, sua palavra revela, confronta, julga, também chama ao arrependimento. E vemos isso claramente nas cartas. Cristo não precisa de violência humana para estabelecer sua autoridade. Sua palavra possui autoridade. E o rosto de Jesus? Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você consegue olhar diretamente para o sol forte por muito tempo? Não. A luz é intensa demais. João utiliza essa comparação para tentar transmitir a intensidade da glória que estava contemplando. E então acontece algo. João cai aos pés de Jesus. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Esse é João, o discípulo que conheceu Jesus, o homem que caminhou com ele. Mas diante daquela manifestação da glória de Cristo, João cai. E existe uma ligação de reverência. Quanto mais compreendemos quem é Cristo,
mais reconhecemos nossa dependência dele. E o que Jesus faz? João está caído. Jesus poderia simplesmente continuar falando, mas o texto diz: e ele pôs sobre mim a sua destra. A mesma mão relacionada às 7 estrelas agora toca João. E Jesus diz: não temas, o Cristo glorificado também toca. O Cristo que possui autoridade também diz: não tenha medo. Quem sabe você começou esta série de estudo comigo imaginando que estudar Apocalipse significa viver assustado. Mas as primeiras palavras de Jesus para João é justamente: não temas. Jesus continua: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. E aqui está o centro da nossa esperança. Jesus lembra João: eu estive morto. Isso nos leva à cruz. Mas não termina aí. Estou vivo para todo sempre. Isso nos leva à ressurreição. E Jesus acrescenta: e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta imagem das chaves fala da autoridade de Jesus. Perceba então esta mensagem. Antes das profecias, Cristo está vivo. Cristo possui autoridade.